Boa noite. Eu acho que o que nos dá ainda esperança e motivação para trabalhar é o fato de que ainda, está sendo meio repetitivo até dentro do vestiário, ainda depende só de nós. Ainda depende só de nós. Nós não dependemos de nenhum adversário para sair da situação, matematicamente falando. Agora, a gente não pode oscilar tanto emocionalmente como a gente vem oscilando, principalmente dentro de casa. Tomamos aí 2 gols de origem de bola parada, um jogo que a gente teria condições de desgastar o adversário no começo da partida, tanto é que todas as substituições do CRB foram por motivos físicos e a gente não soube utilizar isso a nosso favor. Nós tínhamos a possibilidade de finalizar, de tomar uma decisão um pouquinho mais aguda, a posse de bola, a gente sabia que envolvendo o ABC nós iríamos desgastar eles, mas não aproveitamos. E mais uma vez, de 2 bolas paradas de origem, a gente acabou sofrendo gol. E são situações que a gente precisa corrigir, principalmente ter força mental para jogar dentro de casa. O torcedor ele vem para querer o nosso melhor resultado, mas obviamente a insatisfação ela é contínua de outros resultados. E nós temos que entender isso, respeitar o torcedor, mas fazer aquilo que a gente trabalha durante a semana, que é o mais importante para que a gente possa conseguir os resultados. Ô, professor, a variação tática ela existe durante o jogo, né? Apesar da escalação inicial ser uma, o time muda durante a partida, né? Hoje, quando a gente viu a escalação, imaginávamos que o ABC poderia de repente ter uma linha de 4 ali no meio de campo, né? Com o Bressan auxiliando um pouco mais o Matheus Anjos ou vice-versa, mas quando começou o jogo a gente viu que o Matheus estava um pouco mais aberto pela esquerda, né? Mantendo aquela estrutura com 2 pontas, 2 atletas pelos lados do campo. O senhor avalia também mudar a equipe para início de jogo, né? De repente abrir mão desses 2 jogadores nos lados do campo, ou é uma ideia que vai prevalecer ainda? E não foi essa a ideia que a gente trabalhou. Nós queríamos criar uma superioridade do Matheus e do Bressan por dentro, para a gente usar a característica do CRB, que o CRB é uma equipe que do meio para trás praticamente marca individualmente. Então a gente tirar o lateral da posição, a gente tirar um zagueiro do setor confortável, que o Gum vinha atuando ali com a movimentação do Paulo, indo atrás dele e abrindo espaço. Então nos primeiros minutos a gente acabou aceitando a marcação do CRB e justamente aquilo que eu falei, a gente esperava ter uma posse no campo do adversário maior e uma finalização maior. Nós temos jogadores com um poder de finalização muito grande e muito pouco aproveitado. E aí entra a questão emocional, da tomada de decisão, de assumir a responsabilidade em alguns momentos, da gente buscar o gol do adversário mesmo errando. Então são situações que a gente vai procurar trabalhar mentalmente, principalmente, porque a jogada ela se desenha, mas no final da conclusão a gente acaba tomando uma decisão um pouco mais conservadora, ao contrário do que aconteceu no nosso gol, que era justamente aquela ideia da gente trabalhar, independente de quem tivesse usando o espaço do campo, que naquele momento foi o Reis, que a gente fosse um pouquinho mais agressivo, um pouquinho mais ambicioso para fazer o gol. Então, nos poucos momentos que a gente fez isso, a gente criou problema para o adversário, mas a gente precisa ter um pouquinho mais de vamos usar uma palavra educada, um pouquinho mais de confiança para a gente atingir a meta do adversário e causar susto. Não adianta você ter posse de bola e você não definir a jogada. Professor Alan, depois que a janela abriu, o ABC ainda não conseguiu vencer, ou seja, primeiro o torcedor do ABC tinha esperança no elenco, depois vim dentro de casa. No que é que o torcedor do ABC ainda pode se apegar que com o senhor à frente do ABC, o ABC pode sair dessa situação? Sabe que a matemática permite sair, mas o futebol apresentado fala um pouco diferente da matemática. Eu acho que tem que se apegar nos bons jogos que nós fizemos aqui e acabamos tomando um empate, não conseguindo sair com os 3 pontos em erros que normalmente a gente não comete. Nós enfrentamos aqui equipes muito difíceis. Hoje o Ituano acabou ganhando do Criciúma por 3-0. Um jogo onde nós empatamos com o Ituano, mas poderíamos ter vencido sem dúvida nenhuma. O que eu falo justamente é essa oscilação de atitude que a gente está tendo em alguns jogos e não pode ter. Hoje nós sabíamos que a equipe do CRB não é uma equipe intensa como é do Ituano, é uma equipe que gosta de estar com a bola e ao mesmo tempo que a gente fizesse isso contra eles, eles iam se desgastar fisicamente. Foi o que aconteceu, mas quando a gente chegou no terço final, a gente, vamos dizer assim, a gente opta por fazer o passe, por jogar um pouquinho mais a responsabilidade para o companheiro e nós temos que assumir a responsabilidade, principalmente os jogadores de frente. E mais uma vez, mesmo não tendo um desempenho tão intenso como a gente esperava, acabamos tomando 2 gols de origem de bola parada. Em nenhum momento o ABC nos envolveu, em nenhum momento nós tomamos um sufoco do adversário, em nenhum momento ele prevaleceu tecnicamente em cima da gente, só que isso não está sendo o suficiente. Então a gente precisa ter um pouquinho mais de personalidade para jogar futebol. Crítica
faz parte do futebol e a gente ganha muito bem para isso. Para escutar, saber assimilar, saber administrar. O que não pode é a gente se omitir de errar. Se tiver que errar, a gente tem que errar fazendo aquilo que a gente trabalhou. E isso foi conversado já logo de imediato entre eles mesmo. A cobrança aconteceu entre eles mesmo para que isso aconteça. E aí a gente fala de uma remontagem de elenco. Isso, se a gente falar em tempo agora, ninguém vai compreender e é natural, porque nós corremos contra o tempo. Mas você traz 16 jogadores em situações físicas diferentes, jogando até fora do país, por necessidade nossa, que a gente sabia que o elenco que estava aqui, com todo respeito aos que estavam aqui, não era suficiente. A gente precisava ir no mercado para fazer contratações. Então isso não acontece da noite para o dia. Infelizmente essa oscilação também é porque a cada jogo a gente tem que mudar ou por cartão ou por questão física, a gente tem que mudar pelo adversário ou pela queda de rendimento de alguns atletas. Então a gente procura fazer o melhor e vai procurar fazer o nosso melhor durante todo o tempo, mas sabendo que não é fácil. Futebol é uma palavra difícil de se aceitar, de se engolir, mas o futebol demanda muito tempo para se criar mecanismo, para se criar possibilidades, para se criar movimentações, e muitas vezes esse tempo a gente não tem, mas a gente vai procurar achar solução dentro daquilo que a gente tem no nosso elenco. Ô Alan, em relação à parte técnica, o trabalho de fundamentos é muito importante, claro, no treinamento, né? Agora, eu achei muito pouco, né, o rendimento em termos de chutes a gol, né? Só teve um no primeiro tempo, foi o Renan Bressan. Você acha isso pouco? Muito pouco. E aí entra mais uma vez nesse quesito emocional. Acho que todos vocês acompanharam, né, o primeiro trabalho da semana, a gente dando uma ênfase maior em finalização, em cruzamento, porque a gente sabia que o único resultado que nos interessa dentro de casa era a vitória, que a gente ia se expor um pouco mais, mas só que a partir do momento que a gente tem a bola, mas não define a jogada, você acaba dando para o adversário aquilo que ele quer, que é jogar em cima do nosso erro, do nosso desequilíbrio emocional, da cobrança do torcedor, que é natural. Tudo isso faz parte do futebol, mas quando chega na prática não parece tão natural, né? Não parece tão fazer parte do dia a dia. Então a gente precisa ter um pouquinho mais de consistência emocional para que a gente possa tomar as melhores decisões. No começo do jogo nós tivemos 2, 3 possibilidades de finalização e escolhemos tocar do lado para o companheiro. Então a gente assumiu um pouquinho esse fator campo de se tiver que errar tentando fazer o certo, que vai nos aproximar da vitória. Ô Alan, ontem completou 3 meses da sua participação aqui, né, no ABC. Isso foi anunciado no dia 18 de maio. E essa foi a sua 17ª participação como técnico do ABC. 2 vitórias, 7 empates, 8 derrotas. E aí eu vou usar uma frase que o senhor acabou de dizer, né? O futebol, ele demanda tempo, né? E às vezes no futebol os ciclos eles são encerrados ou por parte do treinador. O treinador às vezes acha que o time não está compreendendo a maneira de jogar, ou a diretoria decide isso. Esse tempo, o senhor acha que chegou de um fim de ciclo? O senhor acha que o ABC ainda pode render, pode escapar, usando também a pergunta do companheiro, pode ainda acreditar nessa escapar desse rebaixamento? Sem dúvida, tem que acreditar 100%. Tem que acreditar, porque é isso que faz a gente acordar todo dia, deixar a família longe, filho longe, todo mundo longe e vir trabalhar. E são 2 momentos bem distintos da minha chegada. O primeiro com um elenco durante 1 mês e meio e o segundo de 1 mês e meio de trabalho com outro elenco. Então é uma situação que eu nunca passei, pelo menos eu nunca passei no futebol, mas era necessária, né? A gente trazer 17, 18 jogadores, liberar 10, 12 jogadores, fazer um processo novo, fazer algumas tentativas de fora de campo, de jogar o jogo nosso lá para a arena, de trazer de volta, de buscar soluções. Eu acho que todo mundo está buscando solução. Se a diretoria achar que por bem que a solução, né, para que as coisas aconteçam seja a minha saída, eu tenho um respeito tão grande por todos que aqui estão, muitas vezes não tendo essa recíproca, não dentro de campo, mas fora de campo, não tendo essa recíproca de algumas pessoas, inclusive do clube, mas a gente sabe que às vezes a tomada de decisão mais fácil é do treinador. Agora, a questão de eu saber o que eu posso fazer, o que eu posso render, isso aí você não tenha dúvida nenhuma. Foi isso que me deu condição de estar no ABC, foi isso que me deu condição de, inclusive no ABC, ser assediado por 3, 4 clubes. Então a gente sabe o que a gente pode render. Obviamente que as coisas muitas vezes fogem do controle do treinador, principalmente durante o jogo, né? São tomadas decisões que o atleta tem que tomar ali dentro, mas a gente sempre vai assumir a responsabilidade. Então a responsabilidade maior sempre tem que ser minha.
Então eu falo isso para os atletas, para que eles mantenham o equilíbrio, que a gente continue trabalhando e seguindo em frente. Se a vontade da diretoria for essa, aí a gente respeita sem problema nenhum, é para isso que existe multa rescisória, contrato, enfim, uma série de coisas. Mas eu particularmente não vejo, como a possibilidade de eu falar, não consigo mais extrair nada, o vestiário não é mais meu, a resposta dos atletas durante a semana não é o que eu imagino. Eu sinceramente não vejo e acredito que vocês, pelo pouco tempo que acompanham o treino, quando tem essa possibilidade, também vem da mesma maneira. Então a gente fica tranquilo e frustrado por não conseguir o resultado. Talvez seja a pior sequência da minha carreira, em toda a minha carreira, né? E a gente sente muito isso, mas ao mesmo tempo a gente está vacinado para isso. Eu estou dentro do futebol fazem, se não me engano, 29 anos profissionalmente, entre atleta e treinador. Então a gente sabe como é que funciona, a gente está preparado para isso e muito consistente naquilo que eu penso de mim mesmo. Alan, na segunda passada, no jogo contra o Ituano, você fala da falta de concentração do ABC nos primeiros minutos da partida. E hoje, mais uma vez, o ABC toma gol com menos de 15 minutos de partida. Como explicar isso mais uma vez para o torcedor? Boa noite. Boa noite. Difícil, né? Você achar uma resposta para uma coisa que é tão íntima do atleta. Concentração, você se treina até certo ponto, uma bola parada, uma movimentação do adversário, mas aquilo que é dentro do jogador, o que ele pensa, o que ele imagina para ele, para a carreira dele, não tem como eu descobrir, mesmo conversando como a gente procura conversar. Eu acho que esse tipo de concentração, hoje, não foi nem tanto concentração, mas sim um pouquinho de atitude, né? A gente entrou pressionado, que é normal, e os próximos jogos também vão ser assim, só que a gente não soube lidar com isso no começo do jogo. Quando a gente tomou o gol, deu a impressão que não, agora a gente já tomou o gol, então vamos soltar um pouquinho mais. E a ideia era a gente entrar solto, buscando a vitória, buscando o gol desde o começo. Tanto é que a formação foram com 3 meias praticamente, para que a gente pudesse chegar, para que a gente pudesse ter a posse de bola e ter essa liberdade de movimentação, né? A gente ter essas trocas de posições que a gente ia desgastar o ABC, justamente pelo ABC jogar praticamente do meio para trás em marcações individuais. E dentro do nosso campo, por se tratar de um campo pesado, isso ia acabar desgastando o adversário. Mas no começo do jogo nós não fizemos isso, aceitamos a marcação, depois de tomar o gol melhoramos um pouco, e aí a gente já tinha a questão do gol do adversário e esse peso emocional cai novamente nas costas de todos que estão aqui e a gente não soube reagir da maneira que esperava. No segundo tempo até melhoramos um pouco mais, mas não foi o suficiente para a gente buscar pelo menos o empate. O Alan, você chegou a citar um ponto aí bem interessante, que é a respeito dessa questão da recíproca, que você de algumas pessoas acaba não recebendo dentro do clube. E isso deixa uma interrogação, não só em mim, como também acho que nos demais colegas de imprensa. De que forma é essa recíproca que você acaba citando, que você não recebe de volta de algumas pessoas? E recentemente, né, nos últimos dias, acabou acontecendo algumas reuniões dentro do ABC, com alguns departamentos. Essa reunião foi de alguma forma para tentar manter acesa essa chama no elenco e também nos demais departamentos? Graças a Deus, quando eu falo disso, são de informações que a gente tem, porque no futebol não tem como você guardar segredo quando tem mais de 2, 3 pessoas. Então a gente sabe que as principais pessoas, os mais importantes, aqueles que trabalham no dia a dia, que estão aqui com a gente acompanhando o trabalho, nos dão total sustentação. Mas existe sim aquela coisa de pessoas, poucas pessoas que não entendem de futebol e acham que a solução é uma só, né? E a gente respeita a opinião, mas ao mesmo tempo, quando a gente começar a ganhar também, eu vou evitar que venha falar comigo, porque a gente sabe o que acontece, sabe que poucas pessoas seguram a bronca, como vem acontecendo com o presidente, com o Fred, com o seu Paulo, com o seu Beto, enfim, aqueles que estão no dia a dia, né? Otávio, que está aqui dia a dia suando a camisa aqui para melhorar, e a gente sabe que muita gente lá que fica sentado lá no ar-condicionado acaba tumultuando o trabalho deles, e não o meu. Porque se o dia que vier tumultuar o meu, aí eu não paro mais aqui e eu peço a conta daí, porque se alguém achar que entende mais, tá na posição errada, né? Aí eu viro diretor, viro conselheiro, viro o que for e a gente inverte a posição. Mas eu tô muito tranquilo, eu tô falando isso não para causar nenhum desconforto em ninguém, mas a gente sabe que as conversas, né, extra-campo, as conversas, até mesmo com vocês da imprensa, enfim, aquela coisa que a gente já viveu em muitos times, né, em muitos clubes, ela é natural, né? A única coisa que não vai ser natural é a gente se cruzar aqui daqui a pouco com algumas pessoas que a gente sabe que gostam de transferir a responsabilidade,
e achar que vem dar tapinha nas minhas costas, que isso não vai acontecer. Ô, professor, só para concluir aqui da minha parte também, o senhor também citou a questão da multa, né? Já tinha me citado também no caso lá depois do jogo contra o Guarani, quando a gente fez a pergunta sobre continuidade ou não. Claro, a multa é uma circunstância de contrato, né? Tá muito bem claro lá. Tanto para um lado como tanto para um lado como para o outro, né? Então, o senhor acredita que, de fato, para haver, né, se for desejo da diretoria, uma descontinuidade do trabalho somente mediante o pagamento da multa, ou haveria possibilidade de algum acordo? Você tem que fazer essa pergunta para os meus empresários. Eu pago eles e pago muito bem para eles discutirem esse tipo de situação. Eu tenho que me atentar só ao que é dentro do campo.